Olá, primeiro parabenizar ao 9º Simpósio de Produtor do Café Conilon, realizado aí em São Mateus, pelo Fábio Partelli, que é um pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo e do Centro Universitário do Norte, o CEUNES. Então, parabenizar a essa sequência de eventos que cada vez mais dão oportunidade para que o Espírito Santo seja essa força que ele tem no café Conilon. O maior produto de valor agregado bruto da nossa agricultura é o café, e é o café Conilon. Então, isso cada vez mais fortalece. E esse ano, eu quero abraçar o meu professor, Zé Geraldo Mil, o Mil lá da universidade, meu professor de fisiologia. Eu que também sou médico, sei do valor desse pesquisador Mil, que tem referência nacional, e queria fazer uma pergunta para o Mil, que vai participar, né, do tema Café e Saúde. Mil, o café já foi vilão da saúde, considerado vilão da saúde. Com as pesquisas, com trabalhos seus, com o trabalho de Fábio, com o trabalho dos nossos pesquisadores, o café já não é mais vilão. E ele hoje, a ele são atribuídas funções fisiológicas favoráveis à saúde. Então, Mil, para você, mitos e verdades do café com relação à saúde humana. O café que parte para ser um produto mundialmente comercializado e consumido faz mal para as crianças? Faz mal para os adultos? Então, Mil, nos espaireça mitos e verdades do café na saúde humana. Boleto, obrigado pela sua pergunta, que é muito interessante. O café, como a maior parte dos outros alimentos, existe muito mito, muito disse que não disse, que faz mal, que faz bem. Então o café não foge dessa regra. Mas, falando sério, essa fama de que o café faz mal à saúde, ela se originou a partir de um trabalho científico feito nos Estados Unidos, nos anos 50, que dizia que os indivíduos que tomavam café tinha mais de uma xícara de café por dia, tinha 3 vezes mais risco de infartar do que os que não tomavam café. Isso foi publicado na revista mais prestigiosa do mundo na área da medicina, que é o New England Journal of Medicine. E essa fama se propagou mundo afora. E isso afetou tanto o consumo de café no mundo como o preço do café. Alguns anos depois, eles foram rever os dados e viram que tinha um fator por trás ali. Na verdade, quem consumia mais café também consumia mais cigarro. E o que estava aumentando a frequência de infartos era, na verdade, o cigarro e não o café. Então, hoje, na verdade, a gente pode dizer tranquilamente que o café tem muito mais benefícios do que malefícios para a saúde. Isso na palestra que eu vou dar vai ficar bem claro. O café, por exemplo, tem um reconhecido papel de melhorar a sensibilidade à insulina, portanto, evitando ou retardando o aparecimento do diabetes. O café também tem um papel importante, aparentemente, aí não com uma comprovação tão boa como no caso da resistência à insulina, de retardar o aparecimento de mal de Alzheimer e prevenir doença de Parkinson. Tem outros fatores que não estão demonstrados ainda, tanto do lado do benefício como do malefício. Mas eu diria que, de modo geral, o café tem muito mais benefício para a saúde do que malefício. Eu sou Magalhães Alfredo Lourenço, engenheiro agrônomo do Instituto Nacional do Café. É uma honra participar neste magnífico evento, o 9º Simpósio do Café Conilon. A nossa pergunta é dirigida ao engenheiro Alex Campanelli. Então, Alex, o manejo da adubação de formação feito no Brasil também pode ser feito em Angola? Esta é a nossa pergunta do Instituto Nacional do Café. Muito obrigado, um abraço. Olá, tudo bom? Meu nome é Alex Campanharo, sou engenheiro agrônomo e técnico agrícola da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus. Em resposta ao colega Magalhães Alfredo Lourenço, do Instituto Nacional do Café de Angola, a resposta é sim, nós podemos tomar como base o manejo nutricional de formação do café Conilon para a região de Angola, só que algumas observações devem ser colocadas, sendo que as condições edafoclimáticas
o acompanhamento nutricional através de análise de solo, a capacidade de desenvolvimento vegetativo da planta. Devem ser colocadas porque cada material pode responder de uma forma diferente. E basicamente, tomando esses cuidados e observando esses parâmetros, esse manejo nutricional de formação do café, ele pode ser colocado sim como base para utilização em Angola, e algumas outras observações de campo devem ser colocadas. Tomando isso como base, o que podem ser feitas são novas áreas demonstrativas ou experimentos de competição para que vocês possam adequar melhor esse valor nutricional e esse manejo nutricional de acúmulo de nutriente na planta. Basicamente seria essa a ideia, e caso necessite, a gente está à disposição para sanar quaisquer dúvidas em um momento oportuno. Eu agradeço, um abraço. Olá pessoal, aqui é Eduardo Bortolini, produtor rural em Linhares e membro do GTEC, Grupo Técnico Café Conilon. Gostaria de parabenizar o professor Partelli e todos os organizadores do evento e agradecer a oportunidade. Minha pergunta vai para o palestrante Henrique Pai. Henrique, eu gostaria de saber assim, a eficiência real da fertirrigação, porque hoje tem muita dúvida e tem muito produtor optando por fazer, além da fertirrigação, fazer adubação manual no lugar de algumas fertirrigações. Você acha que tem eficiência fazer só a fertirrigação no nosso modelo de plantio de café Conilon? E qual a eficiência de uma ferramenta que está sendo usada, que é o extrator de solução? Ele realmente é eficiente para a gente conduzir a adubação via fertirrigação, para a gente ter um planejamento de adubação e uma eficiência para não perder muita coisa de adubo que às vezes é lixiviado? Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Eduardo, obrigado pelas suas perguntas. Eu posso afirmar a você que a fertirrigação é extremamente eficiente e através dela nós podemos suprir totalmente a demanda nutricional de uma planta. Um exemplo prático disso é o uso da fertirrigação em plantas cultivadas em substrato inerte, como fibra de coco, lã de rocha, casca de arroz carbonizada, areia lavada, enfim, materiais que são paupérrimos em nutrientes. E mesmo assim, nós podemos obter altíssimas produtividades quando nós utilizamos os sistemas de fertirrigação, para cultivar essas plantas. O uso mesclado de fertirrigação e adubação via solo se torna uma prática extremamente interessante em regiões em que, em determinada época do ano, não é possível fazer a fertirrigação devido, por exemplo, ao alto índice pluviométrico. Além disso, existe uma outra possibilidade de mesclar fertirrigação com adubação via solo quando se quer fazer uma adubação de correção, ou seja, quando nós queremos elevar o nível de determinados elementos, de determinados nutrientes a um patamar. Então isso é feito através de adubação via solo, como por exemplo o uso da calagem, onde a gente eleva o cálcio e o magnésio, neutraliza o alumínio trocável e eleva o pH do solo. O uso mesclado de fertirrigação e adubação via solo se torna uma prática extremamente interessante em regiões em que, em determinada época do ano, não é possível fazer a fertirrigação devido, por exemplo, ao alto índice pluviométrico. Além disso, existe uma outra possibilidade de mesclar fertirrigação com adubação via solo quando se quer fazer uma adubação de correção, ou seja, quando nós queremos elevar o nível de determinados elementos, de determinados nutrientes a um patamar. Então isso é feito através de adubação via solo, como por exemplo o uso da calagem, onde a gente eleva o cálcio e o magnésio, neutraliza o alumínio trocável e eleva o pH do solo. Eduardo, e quanto aos extratores de solução, eles são excelentes ferramentas para a gente fazer o monitoramento da fertirrigação, porque através deles nós conseguimos obter a solução de solo, que seria o alimento da planta, por onde a planta se alimenta na verdade, que é pela água onde os íons estão dissolvidos. Então, as análises de solução, elas, embora sejam excelentes informações para a gente saber o que a planta está se alimentando, elas não são conclusivas, elas são complementares, como toda análise agronômica é. Então, há necessidade de se fazer o monitoramento dessa solução através da análise dos íons dissolvidos, do pH, da condutividade elétrica, bem como a análise do solo, a análise da folha, a análise da seiva,
todas essas análises vão levar a uma conclusão ou um diagnóstico mais preciso do estado nutricional das plantas e da fertilidade do solo. Minha pergunta para Bruno Luque, da CNA. Vocês que estão fazendo um belo trabalho na melhoria das condições da nossa cafeicultura, eu pergunto com muita ansiedade até quando vocês acham que o Brasil ainda será um simples exportador de café em commodity. Nós precisamos exportar o café como bebida fina, como fez o francês com o seu vinho. Eu gostaria, Luque, que você, com o seu trabalho, me dissesse qual é a sua expectativa para que o Brasil efetivamente esteja exportando café como um produto, bebida de alta qualidade, com certificação de origem, com todas as características que nos dê a remuneração que ele vale. Bem, ministro, obrigado pela pergunta. Pergunta bem difícil de responder. Bem, mas a gente pode contextualizar, né, quais são os principais motivos, né, que levam o produtor brasileiro a ser um grande exportador de café in natura e não de cafés torrados e moídos solúvel. Acho que desde a nossa história, a ênfase foi dada no comércio nacional. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor, né, de café, consumimos mais de 22 milhões de sacas por ano. Todo o parque industrial foi voltado mais para o ambiente interno e a exportação sempre foi mais voltada no café verde. Outro ponto que vale ressaltar é a questão, da tributária no Brasil. Hoje, os principais, que pese a gente não tem uma relevância tão grande nas exportações de café torrado e moído, café solúvel, sim, ele tem uma participação grande, apesar de ser um mercado pequeno, mas os principais processadores estão em São Paulo e no Paraná, onde não produzem tanto o café Conilon, que é um dos principais cafés utilizados na preparação do solúvel. Um terceiro fator é a questão do marketing, que foi feito pelos outros países, pegando principalmente Colômbia, fez um marketing muito grande dos seus cafés torrado e moído, e o Brasil focou muito mais no marketing do café verde. E o por último, eu acho que o mais importante, é a questão das tarifas de importação dos outros países. Eu acho que esse realmente é o ponto principal, que nós observamos aí que principalmente países da Europa, eles colocam uma tarifa aí acima de 12% para todo o café torrado e moído solúvel que chega ao país, e em algumas regiões chegando até 22%. Então acho que esse é o principal problema hoje, essa tarifação que existe dos países exportadores em cima do café beneficiado do Brasil. Acho que esse é o principal ponto. O que a CNA tem feito para mudar esse quadro, né? Quais são os principais fatores? O primeiro é atuar nessa questão tarifária. A CNA foi muito incisiva no acordo Mercosul-União Europeia, que vai trazer muitos benefícios para o Brasil, e nesse acordo Mercosul-União Europeia a gente trabalha no horizonte de 4 anos desgravar totalmente as exportações de café processado, chegando aí a 0% depois de 4 anos. Então, além da União Europeia, que é um dos grandes mercados consumidor, há outros mercados que a CNA tem atuado, a área internacional da CNA tem batido muito forte nisso, e a gente acredita que vai ser um dos principais pontos que a gente vai conseguir evoluir. Outro ponto é a verticalização da cadeia, trabalhando aí com a produção de cafés especiais, e aí a assistência técnica e gerencial do Senar, ele é muito forte nesse sentido, de fazer o produtor rural ter um café de qualidade, um café diferenciado com uma série de certificações. Isso nós temos feito, principalmente no estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, da Bahia também, que tem o sul da Bahia, um grande produtor, onde a assistência técnica do Senar tem feito esse trabalho. Há o projeto Agro.br, que é um projeto também que a gente visa fortalecer a exportação de produtos do agro, o produtor exportando diretamente, e o café especial é um desses produtos. Há também o mercado CNA, é onde o produtor pode fazer a venda direta desse café no mercado brasileiro, através de uma plataforma. Enfim, são esses os trabalhos que a gente tem feito, e agora com a reforma tributária, tentando aí não minar a competitividade que o setor agropecuário tem, principalmente nas exportações. Então a gente acredita que com esses pontos a gente certamente vai mudar essa história, fazendo que o produtor brasileiro seja um grande exportador também de café processado no futuro breve. Olá a todos, o meu nome é Manuel Correia, sou professor de Agronomia Tropical na Universidade de Lisboa há mais de 40 anos e tenho trabalhado essencialmente em África e fundamentalmente nos países da expressão oficial portuguesa daquele continente. Nestes tempos de pandemia,
a minha primeira palavra não pode deixar de ir para o colega e amigo professor Fábio Partelli, que juntamente com a sua equipe e com muita perseverança conseguiram montar este 9º simpósio do Conilon, evento anual, ainda que desta forma digital que agora estamos a assistir. Foi por isso que, com muita alegria e satisfação, aceitei o convite dele para participar neste importante evento. No que às questões que eu queria colocar aos oradores diz respeito, as minhas dirigem-se essencialmente ao engenheiro agrónomo Valmir Zuf, que apresentou uma comunicação muito interessante sobre a conciliação de mamoeiros com cafeeiros, e as minhas questões dividem-se essencialmente em duas. A primeira é a altura da plantação dos cafeeiros. Para o sucesso desta conciliação, qual, na sua opinião, deve ser a altura ideal para a plantação dos cafeeiros para esta conciliação? Uma segunda questão mais geral, e que também me interessa particularmente, é a seguinte: será que esta curiosa tecnologia pode ser transferida para os países africanos, produtores de café, essencialmente para os países onde eu trabalho, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Santo Tomé? Se no seu entender achar que sim, quais acha, então, quais serão as condições a que quem fizer essa transferência deve cuidar para que essa conciliação também ali seja um sucesso? Muito obrigado e fico à espera das suas respostas. A todos vocês, nestes tempos difíceis que atravessamos, desejo muita saúde. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Esse vídeo faz parte do 9º Simpósio de Café Conilon, da UFES de São Mateus. Estamos aqui para responder a questão do professor Manuel Correia, da Universidade de Lisboa, em Portugal. Então ele nos pergunta sobre a melhor idade ou altura de plantas, né, de mamão, para implantar um sistema de consórcio com o café Conilon. Então, nas condições de Brasil, o melhor momento para a gente plantar é quando o mamoeiro está com de 8 a 12 meses de idade. Esse é o melhor momento, no mínimo de 8 a 12 meses, para que o café não fique muito na sombra, porque o café é muito sombreado, a planta vai estiolar, vai emitir mais nós vegetativos do que reprodutivos e reduzir a produção. Então, de 8 a 12 meses para frente. Bom, ele pergunta também sobre se esses consórcios que a gente utiliza no Brasil podem ser usados em outras regiões tropicais. Então, a resposta é sim, porque as regiões tropicais são de alta insolação, não é? E a gente sabe disso, e o cafeeiro é uma planta C3, de fisiologia C3, que teme justamente altas insolações, né? Então, os consórcios podem proporcionar uma proteção fisiológica para a planta. Trabalhos de literatura mostram que 20 a 40% de sombra nos plantios de café pode aumentar a produção ou dar alguma vantagem. E existem trabalhos na literatura, em Uganda, em consórcio com bananeira, principalmente o trabalho de Sarmiento Soler, de 2020, trabalhos em Ruanda com bananeira, em Gana, com culturas alimentícias, feijão, mandioca e plátanos, no Quênia com frutíferas, abacate, macadâmia, manga, goiaba, bananeira, néspera, e madeiras também, essências florestais, córdia africana, né, que é uma madeira nobre, e no Vietnã com leucena e durian. Então é possível sim que esses consórcios vão funcionar bem nos outros países de clima tropical. Ele também nos pergunta sobre quais os pontos importantes para a gente observar nesse negócio de consórcios de mamoeiro com café Conilon. Eu diria que o primeiro ponto é conhecer bem o ambiente que a gente está trabalhando, né? É importante conhecer o solo, o regime de chuvas, o regime de temperatura, né? E saber os insumos que nós temos efetivamente à disposição para serem aplicados, né? Isso é muito importante, fazer uma análise muito realista disso
isso daí. Outra coisa é conhecer bem a fundo a fisiologia das plantas que a gente vai consorciar. Não adianta sombrear o que não suporta ser sombreado, né? Então esse conceito é um conceito bastante importante. Outra coisa é ter um objetivo ou objetivos definidos antes de implantar o consórcio. Seja operacional, alguma vantagem operacional, alguma vantagem financeira, algum ganho de tempo na implantação das culturas ou alguma vantagem estratégica, como por exemplo, aumentar o tamanho do grão de café. A gente sabe que cafeeiros sombreados produzem grãos maiores. Ou produzir comida e produto de exportação na mesma área, né? É importante para regiões de agricultura de baixa aplicação de insumos e de baixa renda. Bom, e por fim, conhecer bem a resposta genética de cada variedade que a gente está colocando no consórcio. Porque tem cafeeiros que suportam bem sombreamento e outros que nem tanto. Então a resposta genética dos materiais é importante nesse momento. Bom, então até logo a todos. Esperamos ter atendido as questões do professor Manuel Correia. Muito obrigado. Olá, eu sou Cláudia Gregório, jornalista e editora aqui do Jornal do Campo. Parabéns pelo 9º Simpósio do Café Conilon, um evento importante para a nossa cafeicultura. Agradeço ao professor Partelli pelo convite e parabenizo ao professor Partelli e a todos que fazem com que esse evento se realize ano após ano e esse ano aí com um desafio maior por causa da pandemia. A gente aqui no Jornal do Campo sempre busca compartilhar experiências que estimulem o desenvolvimento rural. Ao longo de mais de 40 anos já contamos aqui muitas histórias e sempre me admira a força e a criatividade dos homens e mulheres do campo. O marco na nossa cafeicultura é a produção de cafés especiais, é o presente e o futuro. Cumprimento aqui os cafeicultores que também vão compartilhar suas experiências, Gustavo Esturim e Luiz Carlos Gomes, também um parceiro aqui nosso do Jornal do Campo. Mas a minha pergunta vai para Eliane Lívio, cafeicultora do Pó de Mulheres de Muqui. Já tive a oportunidade de conhecer de pertinho esse trabalho realizado por ela e pelas outras mulheres do grupo e o poder de transformação que causou na vida dessas mulheres e das famílias dessas mulheres. Eliane, queria que você contasse pra gente como vocês trabalham com a sustentabilidade na propriedade e qual a importância de se priorizar esse cuidado com o meio ambiente. A importância em trabalhar com a sustentabilidade é saber que estamos comendo daquilo que produzimos, é colocar na mesa para a minha família um alimento que foi produzido e colhido por nós, sem nenhum tipo de agrotóxico ou agressão ao meio ambiente. É estar pensando no nosso futuro e no futuro dos nossos netos e bisnetos, para termos uma vida mais saudável.